Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo meu aqui no nosso canal no YouTube sobre psicologia jurídica. E o vídeo de hoje é um vídeo sobre um assunto bastante polêmico, como costumam ser os assuntos que a gente trabalha aqui no canal e na psicologia jurídica. Vamos falar um pouquinho de internação compulsória. Você já ouviu falar disso? Será que pode? Será que não pode? Será que é efetivo internar alguém à força? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, como psicólogo na defensoria, eu já atendi muitas e muitas famílias que buscavam o sistema de justiça procurando internar compulsoriamente os seus entes queridos. Normalmente a gente atendia pais, mães, tios, enfim, querendo internar filho, sobrinho, marido, mulher às vezes, né? Quando as famílias chegam, elas chegam assim desesperadas, né? Aí elas querem uma solução para aquele problema. Então eu já ouvia frases como, por exemplo, já tentei de tudo, meu filho já foi internado 1 milhão de vezes e nunca deu certo, coisas do tipo. O que a gente pode fazer, né? Por que as pessoas buscam o sistema de justiça? No fundo, acho que tem um monte de sentimentos aí um pouco misturados, né? Elas acreditam que o sistema de justiça vai poder resolver o problema delas e internar essas pessoas por um longo período. Então, tem aí um pouco, sim, de um desejo de se ver livre do problema que aquela pessoa representa. Tem um pouco também essa ideia de que a internação é tratamento, que é um pouco que a gente vai ter que discutir bastante no vídeo de hoje. Será que internação é tratamento? Será que ela é só o começo do tratamento? Será que ela piora o tratamento? Enfim, no senso comum, as pessoas acabam associando de uma maneira muito direta e muito simplista internação a tratamento de drogas, no caso, ou de algum transtorno mental psiquiátrico não associado a drogas graves. Elas não conseguem entender que existem uma série de outras possibilidades de atuação e uma série de outras possibilidades de tratamento mesmo. Então, tem algumas pessoas que acreditam que estão fazendo bem para os seus entes queridos, né, que querem resolver o problema, e outras, claro, que estão ali querendo se desresponsabilizar do seu parente ou alguma coisa do tipo. Bom, vamos começar falando um pouco do que a lei prevê, né? O que a lei prevê em relação a essa discussão. E aí a gente precisa, então, pegar uma lei muito importante, imagino que quem gosta de psicologia jurídica talvez já tenha ouvido falar, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica, ou, para os mais chegados, a Lei 10.216 de 2001. Essa lei é uma lei muito, muito importante, bastante cobrada em concurso público, curtinha, então você consegue ler assim em 10 minutos, juro por Deus. E ela vai fazer o quê? Essa lei ela vai reformar toda a estrutura de atendimento em saúde mental no Brasil. Então essa é a lei responsável pelo direcionamento de fechamento de manicômios e abertura de CAPs, por exemplo. Os Centros de Atenção Psicossocial, que é uma modalidade de tratamento de saúde mental, só que de caráter comunitário e ambulatorial. Bom, nessa lei está colocada lá no seu artigo 4º que a internação, em qualquer das suas modalidades, eu já vou contar para vocês um pouquinho o que é isso, que modalidades, que tipos de internação essa lei coloca. Então está lá no artigo 4º que a internação, em qualquer das suas modalidades, só pode ser utilizada quando todos os demais recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. O que isso significa? Bom, recurso extra-hospitalar é tudo aquilo que não é hospital, concorda? Então a gente pode falar de CAPs, de unidade de acolhimento, enfim, tudo que vocês possam imaginar que faz parte da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, e que não é hospital, tudo que não é hospital. Por quê? Porque essa lei ela é justamente uma lei antimanicomial. Ela quer colocar esse critério de se utilizar da internação quando tudo mais falhou. Então, ela começa a construir um princípio de utilização da internação, que é o princípio da excepcionalidade. Ou seja, a internação, mesmo que seja a internação voluntária, isso é bem importante, mesmo que seja voluntária, ela só deve ser utilizada pela rede de saúde mental em último recurso.
essa é a diretriz principal que está lá no artigo 4º dessa lei. Então, é o princípio da excepcionalidade. Quando tudo mais for tentado, quando a gente tentou CAPES, quando a gente tentou, enfim, NA não faz parte da RAPS, mas quando a gente já tentou tudo que existe de possibilidade e mesmo assim não foi possível, mesmo assim essa pessoa não aderiu, aí a internação é aventada como uma possibilidade. Eu falei para vocês que essa lei, ela caracteriza 3 tipos de internação. Então, o primeiro deles é a internação voluntária, que, como o próprio nome, né, já diz, conta com o consentimento da pessoa. O segundo tipo de internação é a internação involuntária e o terceiro tipo, a compulsória. Então, a gente precisa entender um pouquinho qual que é a diferença. Qual que é a diferença entre involuntária e compulsória? Bom, ambas acontecem contra a vontade do sujeito, sem o consentimento da pessoa que vai ser internada. Porém, na internação involuntária, o pedido de internação é feito por um terceiro, normalmente é a família, enquanto que na internação compulsória não tem família, não tem ninguém que se responsabilize pelo pedido de internação do paciente. Então, a equipe de saúde vai se dirigir ao judiciário para pedir que o juiz, na verdade, supra a ausência de um responsável legal. Nada além disso. Ou seja, o juiz, numa internação compulsória, ele nada mais faz do que suprir essa ausência de um responsável legal pelo pedido da internação. Só que, vejam, a própria lei coloca, e isso também é um ponto assim essencial, que toda internação ela tem que ter um laudo médico prévio e circunstanciado. Então, gente, internação sem laudo médico não é internação, é sequestro. Tem outro nome. Então, eu acho que é um pouco disso que se trata quando a gente vê por aí pessoas sendo pegadas à força, muitas vezes na calada da noite, sendo retiradas de suas próprias casas, né, com mata-leão, ou toma uma dose muito alta de remédio e de repente a pessoa acorda numa clínica, numa comunidade terapêutica. Esse serviço é conhecido como por aí como remoção ou resgate. Esses são nomes gourmet para sequestro e cárcere privado. Então, isso não pode, a lei não permite, ou seja, todo tipo de internação, seja voluntária, involuntária ou compulsória, ela precisa de um laudo médico que a determine. Eu estou falando médico porque a lei fala médico, mas sendo psicólogo, e eu sei que tem pessoas que me ouvem que não são necessariamente psicólogos, né, assistentes sociais, enfermeiros, advogados, enfim, o ideal é que esse laudo seja um laudo multidisciplinar, feito então por toda a equipe de saúde mental que acompanha esse sujeito, e não um psiquiatra X que nunca viu a pessoa, que a família chegou lá, falou que ele está quebrando tudo dentro de casa e ele faz lá um papelzinho com 3 linhas falando interne-se. Não, a lei fala que o laudo tem que ser prévio e circunstanciado justamente por conta disso, né? Quando eu faço fiscalização, por exemplo, de clínicas, de comunidades terapêuticas, a gente cansa de ver laudos médicos que são feitos a posteriori da entrada do sujeito. Ou seja, esse laudo não é prévio, o sujeito foi capturado, levado para esses espaços e lá dentro algum médico identificou, já fez o laudo de internação. Isso não é o mais adequado. Pode ser até muito questionado em termos éticos. E circunstanciado significa que desse laudo tem que constar as circunstâncias dessa internação. Idealmente, tem que constar por que a internação está sendo levantada como uma intervenção interessante naquele caso. Então, quais foram os caminhos anteriores à internação que foram tentados e não deram certo? Quantas vezes se tentou fazer visita domiciliar de sensibilização? Quantas vezes se tentou levar ele no CAPS e não deu certo? Quantas vezes se tentou levar ele num projeto de economia solidária e não deu certo? Enfim, quais foram as tentativas de vinculação que o serviço fez com esse paciente e que não funcionou? Então, isso é bastante importante. Internação sem laudo médico não é internação, é sequestro, tá bom? Então fica essa a dica. Desse modo, gente, o que eu estou querendo começar a mostrar para vocês é que, de acordo com a lei,
A internação, sempre, em qualquer das suas modalidades, voluntária, involuntária ou compulsória, ela é sempre uma decisão da equipe de saúde e nunca do juiz. Eu mostrei para vocês, não é o juiz quem decide se esse sujeito vai ser internado à força ou não. Quem decide isso é a equipe de saúde e o documento que formaliza isso é o laudo médico. Então, o juiz vai nada mais fazer, operacionalizar, né, dar autorização para algo que a equipe de saúde já decidiu. Isso é algo que gera muitas e muitas dúvidas na cabeça de pessoas que atuam em CAPs, enfim. Por quê? Porque elas acham que elas precisam pedir uma autorização judicial e não precisam. Se elas avaliam dentro desses critérios que eu estou estabelecendo com vocês, né? O primeiro que eu estabeleci agora é o critério da excepcionalidade, eu vou estabelecer outros, porque as internações, tanto involuntárias quanto compulsórias, elas são previstas em lei, mas o seu uso discriminado é algo muito, muito pernicioso para a rede de saúde, para o tratamento de saúde mental. Então, e isso a gente vê muito por aí, né? A gente vê, por exemplo, na Cracolândia, aqui em São Paulo, uma série de tentativas, no Rio também teve tentativas assim, de transformar a internação compulsória numa política de massa, numa política de atendimento à gigantesca maioria das pessoas que fazem uso problemático de drogas, e isso está completamente errado. Quando ela é necessária, em alguns casos raros, ela pode ser necessária de uma maneira pontual, ela é a exceção da exceção da exceção, nunca a regra. Então, a excepcionalidade é uma das condicionalidades para o uso da internação compulsória, que isso está estabelecido em lei. O outro critério é o critério da provisoriedade. O que isso significa? Que essa internação ela tem que durar o menor tempo possível. Qual que é o menor tempo possível? Bom, o uso clínico da internação, ele é para desintoxicação. Então, ou, no caso de um transtorno mental não associado ao uso de droga, para estabilização do quadro. No caso de transtorno mental, a estabilização do quadro varia bastante. Tem quadros que estabilizam em alguns poucos dias, outros quadros em algumas semanas. Mas nunca em meses e menos ainda em anos. Isso não existe. A Lei 10.216 de 2001, a Lei da Reforma Psiquiátrica, a Lei Antimanicomial, ela vem justamente para acabar com as internações psiquiátricas de longo prazo. Então, a provisoriedade é outro critério jurídico muito importante, que vai ter o seu reflexo técnico. O que é provisório numa esquizofrenia? O que é provisório num uso abusivo de álcool? O que é provisório? Isso são os técnicos que vão decidir. Mas a gente tem mais ou menos um padrão, né? Por exemplo, desintoxicação, existe aí um debate, mas algumas pessoas costumam falar que isso não passa muito de 1 mês, 2 meses. Então, quando você diz isso para as famílias que buscam a internação compulsória dos seus parentes, de que esse sujeito não vai passar de 1 mês internado, por exemplo, ela já... Não, mas espera aí, não é isso que eu quero que ele fique um tempão. Então, a gente consegue sensibilizar as pessoas que buscam um sistema de justiça a partir desse tipo de argumentação técnica jurídica. É real, a gente não está mentindo para a pessoa. Se a pessoa se for necessário essa internação para desintoxicação ou estabilização do quadro, isso é algo breve. A internação aqui, e isso é o que a lei propõe, ela é nada mais nada menos do que só o pontapé inicial da internação para esses casos excepcionais, do tratamento para esses casos excepcionais. Nada além disso. A internação não é o tratamento em si. Ela é o início do tratamento para esses casos excepcionais que estão se colocando em risco, estão em surto, estão em risco iminente de suicídio, enfim, casos muito, muito, muito graves, quando todas as demais tentativas já se esgotaram e não sobra outra alternativa para proteger o sujeito do que uma internação. E isso é sempre provisório. Então falamos do princípio da excepcionalidade, último recurso, da provisoriedade, curto período de tempo, o mínimo necessário para desintoxicação, no caso de uso de drogas, ou para estabilização dos sintomas, né? E
O terceiro critério, que esse é mais clínico, só para casos em que as pessoas estão em surto, completamente desorganizadas, colocando em risco a si mesmos ou a terceiros, enfim. Então, esses são os critérios que a lei coloca para a gente, e esses são os critérios que o psicólogo jurídico precisa conhecer para atuar nesse campo de internação, né? Eu falei para vocês então que o juiz vai só suprir essa necessidade, quando é compulsória, da falta de um responsável, né? Lembrei aqui de uma coisa importante. Outro ponto que gera muita dúvida das equipes de saúde é a relação entre internação compulsória e interdição. A interdição, ela é uma medida jurídica que se coloca para retirar do sujeito a capacidade dele exercer a sua vida civil. Na prática, ele vira... é uma morte civil. Na prática, esse sujeito vira perante a lei como se fosse uma criança. Então, ele não pode responder por si mesmo, não pode mexer em conta em banco, não pode fazer nada que uma pessoa adulta capaz pode. Existe muita confusão dizendo que para internar compulsoriamente precisa de interdição primeiro. Isso não é verdade. Você não precisa de interdição para internar, você não precisa de interdição para conseguir benefício do INSS, né, o benefício da prestação continuada, BPC, o benefício que o pessoal chama de LOAS, enfim. Isso tem gerado, essa má compreensão tem gerado um uso indiscriminado da interdição, um uso também muito negativo, porque a interdição ela é uma medida muito grave que retira a autonomia da pessoa. E que, diferente da internação compulsória, que bastando uma alta da equipe do hospital para o sujeito ser liberado, a interdição não, fica a critério, precisa de uma decisão judicial, de uma perícia técnica, então dá muito mais trabalho, então não misturar essas duas coisas, né? Bom, a judicialização da demanda de internação, ela é bastante perniciosa, então, como vocês puderam perceber. Por que ela é perniciosa? Porque a judicialização da demanda desempodera as equipes de saúde a realizar uma atribuição que é delas. Elas é quem tem que decidir quando e se essa internação involuntária, voluntária ou compulsória é necessária no tratamento. Então, a internação, em qualquer das suas modalidades, precisa estar incluída dentro do projeto individual, dentro do plano singular de atendimento dessa pessoa. Não é algo que pode cair do céu, né, como acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes, as famílias buscam um psiquiatra, muitas vezes, né, X, assim, que faz um laudo de internação, muitas vezes sem conhecer o paciente, sem conhecer o histórico do paciente, muitas vezes sem saber que ele está em acompanhamento em outro serviço de saúde e atravessa o plano singular de atendimento com uma internação que cai do nada. Isso às vezes também acontece com o judiciário, quando o judiciário atravessa essa relação paciente serviço de saúde, né? Bom, qualquer tratamento em saúde precisa então contar sempre, na medida do possível, com a concordância do paciente. Então, em direito da saúde, a gente fala do consentimento esclarecido. Claro, o consentimento esclarecido significa que esse sujeito vai ser informado sobre o que se pretende realizar com ele e ele tem que concordar com isso, né? Então, uma pesquisa do professor Dartil Xavier, um psiquiatra bastante renomado da Unifesp aqui em São Paulo, chegou à conclusão de que 95% dos usuários internados, dos usuários de crack, então esse é um recorte bem específico, né? Internados compulsoriamente, tiveram recaídas. Ou seja, a internação por si só, 95%, ou seja, quase a totalidade. Isso significa que a internação por si só, ela não é tratamento, como eu falei. A internação ela precisa de uma continuidade para além dela, se ela for utilizada, ou seja, ela tem que ser utilizada dentro de um plano de atendimento, de um plano singular. Ela, assim, pensada caída do céu, não adianta nada. A pesquisa do professor Dartil traz essa ideia para a gente, né? Muitas vezes, uma internação à força, né, involuntária ou compulsória mal utilizada, ela até piora o tratamento, ou seja, ela tem um efeito que tecnicamente a gente chama de iatrogênico, ou seja, ela piora os sintomas. Por quê? Porque toda vez que você introduz um elemento de força numa relação vincular,
Por exemplo, essa relação que o psicólogo tenta estabelecer com seus pacientes, esse vínculo se quebra. Então, se você internou à força, compulsoriamente ou involuntariamente, um paciente seu, é muito provável que você demore um tempo para conquistar a confiança desse sujeito de novo. E como que você vai tratar um sujeito que não confia em você? Muitas vezes, se ele tinha uma resistência ao tratamento, após uma internação involuntária mal utilizada, ele vai resistir ainda mais. Ele vai fugir das equipes de saúde, quando deveria elas se vincular. Então, esse é o problema de um uso indiscriminado, de um uso equivocado, de um mau uso da internação compulsória. E o mau uso que eu estou falando é um uso fora desses critérios que eu estabeleci para vocês, da excepcionalidade, do surto e da provisoriedade. Mas, uma pergunta que eu recebo muito no meu trabalho, especialmente das equipes de saúde, é: bom, mas tá bom, a lei fala tudo isso, mas o que a gente faz efetivamente? O que a gente faz com um sujeito que não quer se tratar? Bom, muitas pessoas acabam pensando que a defesa da voluntariedade nos tratamentos de saúde mental, do consentimento esclarecido nos tratamentos de saúde mental, como deve ser a regra, seria uma espécie de ingenuidade, né? De que a gente não faria nada com as pessoas que se recusam a tratar. Bom, se ele não quer, eu não tenho nada o que fazer. Não é bem assim. A gente tem que mudar esse entendimento. A gente tem que expandir a nossa ideia do que seja tratamento. Porque sensibilizar, isso é bem importante, sensibilizar uma pessoa para o tratamento já é tratamento. Porque a gente percebeu na pesquisa do professor Dartil Xavier que os tratamentos mais bem-sucedidos são aqueles que são voluntários. Que a internação compulsória, ou ela é uma medida de emergência para evitar que o sujeito se mate, que o sujeito mate alguém, que o sujeito se jogue na frente de um carro, que ele morra na sarjeta. Então é uma medida emergencial, não é uma medida de tratamento de drogas efetivamente. Agora, sensibilizar esse sujeito de que ele precisa de se tratar, enfim, do que ele perdeu com o uso, dos malefícios que está trazendo para a saúde dele, ou de que ele, se não conseguir abstinência, tem que pelo menos reduzir o dano, trocar, né, fazer um uso mais seguro dessa droga, ou trocar por uma droga que o machuque menos, enfim, tem umas milhões de possibilidades aqui, né? Eu acabei citando a ideia da redução de danos, que eu acho que pode ser um tema fantástico para um outro vídeo, mas não vou aprofundar nisso. Mas um dos princípios da redução de danos é esse: a gente não precisa necessariamente ter a abstinência do uso de drogas como objetivo final do tratamento. E quando a gente pensa nesse tipo de modalidade, por exemplo, a sensibilização ao tratamento já é tratamento. E felizmente a gente tem desenvolvido dentro da RAPS uma série de estratégias que facilitam essa sensibilização. Então, visitas domiciliares quando o sujeito não vai até o serviço. A gente começar, por exemplo, associando, vinculando esse sujeito a serviços de saúde que não são de saúde mental. Então, fazer com que esse sujeito volte a aceitar cuidado em saúde. Se ele tem uma ferida, se ele tem tuberculose, se ele tem hepatite, enfim, se ele tem uma série de outras doenças aí que podem estar associadas ao uso ou não, começar um tratamento de saúde por esse caminho pode ser muito interessante. Ou ainda estratégias como, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de Housing First, né, que a gente podia traduzir talvez por habitação primeiro, que é você oferecer outros apoios sociais que não a saúde no começo do tratamento. Então, idealmente, o Housing First fala que isso tem que ser uma habitação, né? Um local onde esse sujeito possa ir e se sentir protegido. Uma vez que ele tem um local de pertencimento, daí sim ele pode começar a se reorganizar e daí sim ele pode buscar saúde, tratamento de saúde. Mas não precisa ser necessariamente habitação, pode ser, esse é o melhor, seria o ideal. Mas a gente pode pensar, por exemplo, em benefícios sociais, uma inserção produtiva, então algum tipo de geração de renda, não necessariamente no mercado de trabalho, mas algum tipo de geração de renda que gere cuidado também, que gere organização para esse sujeito. Então, são essas diversas alternativas que a gente tem muitas vezes antes de um tratamento
estrito senso de saúde mental que ajudam essa pessoa a se vincular, a começar a se cuidar, a se reorganizar, e aí sim, quem sabe, pode chegar num tratamento de saúde mental para drogas ou transtorno mental, sem a necessidade de uma internação forçada, tá bom? Eu sei que esse tema eu me empolgo, eu falei rápido pra caramba, tem muito mais coisa, porque esse é um tema bastante complexo, mas eu acho que eu dei uma visão geral. Acho que esse vídeo já ficou bem longo, então se inscreva aqui no canal caso você tenha gostado, deixe as suas dúvidas e comentários aqui, eu vou adorar conversar com todos vocês, com todas vocês, para a gente discutir esse tema tão polêmico, mas tão importante, né, nos nossos dias, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.